A gente discute a resposta das questões que estavam no vídeo anterior, a introdução a títulos, ações e índices setoriais. Naquele vídeo a gente tinha uma pergunta no slide 5, que estava relacionado com a performance dos estoques individuais no setor de tecnologia e no setor de biotecnologia. Então essa era a pergunta. E aí, para responder a pergunta, o que a gente faz? A gente pega e vai no Yahoo Finances, pode dar um aba novo aqui, Yahoo Finance, aqui o índice é XLK, XLK, e aqui o Top Holdings, as empresas principais, o maior peso, como a gente havia discutido antes, Microsoft, Apple, Visa, Intel e Mastercard. Nada mudou. E agora a gente volta aqui, XLK, setor de tecnologia. Então a gente compara com Microsoft primeiro. Essa comparação pode ser feita da forma que vocês quiserem. Eu estou focando aqui na comparação do ano presente, né, de partir do 1º de março, 1º de janeiro, mas poderia ser feito, né, de acordo com o tempo no período que vocês se interessam mais. Se vocês se interessam mais no período mais atual, né, 3 meses, faz a comparação com 3 meses, com 6 meses. O ponto aqui é que não tem uma resposta certa, né? Só estou tentando mostrar para vocês como que faz essa análise e eu estou usando essa comparação para tentar, né, tirar alguma conclusão em relação aos estoques individuais. Então vamos fazer aqui do ano. Então a gente vê aqui, né, como esses dados aqui estão um pouco desatualizados, porque quando eu fiz, acho que tem alguns dias atrás. Então, hoje o setor de tecnologia está perto de 10%, quando eu olhei estava em torno de 6%. Microsoft agora subiu um pouco mais, está em torno de 18%, está em torno de 15%. Vamos só ver a Apple, mais uma. Esse ano a Apple agora está em torno de 11%, a Apple estava em torno de 8%. Então a Microsoft foi de 15 para 18, a Apple foi de 8 para 11. Então agora, né, a diferença entre a Apple e a Microsoft não está tão grande assim mais, mas ainda, né, claramente Microsoft liderando. Se a gente faz a mesma análise com o IBB, né, o índice de biotecnologia, desculpa, só voltando aqui. Nesse índice, né, de tecnologia, a gente vê que a Microsoft está liderando, apesar de que os valores não são esses mais, mas ainda assim ela continua liderando. Depois vem a Apple, depois vem Visa, depois vem a Intel, depois vem a Mastercard. Mas você vê claramente, né, que a Microsoft e a Apple são as líderes, né? E a Microsoft está um pouco à frente. Mas a diferença ela vem diminuindo. Só de curiosidade que ver, agora eu fiquei curioso para saber. Vamos ver aqui o que está acontecendo com a Apple versus Microsoft. Aqui vocês verem, vocês estão vendo que essa diferença, que antes era um pouco maior, está agora diminuindo. Isso é interessante. Então você vê que nos últimos 3 meses, essa diferença ela vem diminuindo. Se a gente pegar aqui os últimos 6 meses, ó, a diferença era maior, vem diminuindo.
Então, quando a gente viu aqui, né, que tinha essa diferença maior, né, quase o dobro, agora ela já não está assim mais. Se a gente for pegar, né, ao longo do intervalo maior, a gente via aqui, né, que a Microsoft estava até dando menos. Espera um segundo, deixa eu voltar aqui. A Apple estava liderando antes. Se a gente for pegar um intervalo maior, aí a Microsoft ela está mais estável, né? Tá com um crescimento mais estável. Mas no último ano a Apple ganhou e este ano elas estão ali, né, cabeça com cabeça na corrida. A gente vê aqui, né, que a Microsoft ela veio de um nível mais alto, né, do início do ano e caiu relativamente menos, mas estava um nível mais alto. Mas agora elas realmente estão, né, se encontrando e possivelmente a Apple vai passar, porque, né, a Microsoft ela já deu uma corrida grande esse ano. Enfim, então, né, essa clara divergência, né, essa clara liderança, né, da Microsoft, ela agora já não é muito caso, não. Na verdade, é possível que agora a Apple passe a liderar o mercado. Lembrando, né, que o setor de tecnologia é o setor que vem liderando essa recuperação do mercado norte-americano da crise de março desse ano. Então, mas assim, né, como eu disse, o importante aqui é entender o que está acontecendo, né, as dinâmicas. Vamos só de curiosidade agora ver o que está acontecendo com a Visa. Lembrando que a Visa é do setor de finanças. Então, no início do ano, realmente estava atrás da Apple e continua. Então, vamos comparar XLK, setor de tecnologia, só de curiosidade aqui. Visa. A gente vê que ela realmente vem, né, atrás do setor de tecnologia e continua atrás. Não mudou grandes coisas. Nos últimos meses, essa relação vem se mantendo. Imagino que a Mastercard seja idêntico, porque a Visa e a Mastercard têm monopólio, né, são as duas. Então o que acontece com uma, você espera que aconteça com a outra também, e voilà, mesma coisa. Então não vale nem a pena olhar as duas, né? Se olhou uma, você está olhando as duas ao mesmo tempo. A Intel é um setor de tecnologia mais de hardware, né? Menos de software, né? Como a Microsoft, mais de hardware. Então, vem acompanhando, né, o índice, não vem nem acima nem abaixo, flutuando. Se for pegar, né, essa recuperação rápida que teve aqui, está na verdade indo para o lado, né? Agora talvez tenha um crescimento um pouco maior. E agora está começando a superar o índice. Mas, né, essa superação ela vem meio que volátil. Enfim, então esse setor de tecnologia vem liderando o mercado e as empresas que vêm liderando por enquanto, inicialmente foi a Microsoft e agora aparentemente a Apple está assumindo a liderança, está prestes a assumir a liderança. E um dos motivos da Apple no início estar um pouco atrás é porque a Apple é muito dependente do mercado chinês, né? Como o mercado chinês estava fechado, não foi o epicentro inicial do vírus, né, da pandemia. Então a Apple foi a primeira empresa a sofrer muito, né? Foi uma das empresas que sofreu muito mais com o fechamento da China, que agora já não está tão, né, a gente já está tendo trocas de mercadoria com a China, então possivelmente esse é o catalista, né, da recuperação da Apple. Quando a gente compara, quando a gente faz uma análise, a mesma análise com o setor de biotecnologia, você vê, né, que o setor de biotecnologia, vamos ver aqui, setor de biotecnologia, IBB,
esse ano, né, bem forte, subida forte, e nos últimos meses, no último mês, né, mais ou menos, está indo para o lado, né, está fazendo um movimento lateral aqui, não está crescendo nem caindo, que é saudável. É bom para o mercado quando acontece isso, porque significa que não vai ficar super faturado nos valores. Vamos pegar aqui, nesse período, quando eu fiz essa análise aqui, a Gilead era líder. Então vamos ver aqui, esse ano. Você vê que o setor de biotecnologia em azul, ele caiu, depois se recuperou mais rápido que o mercado, né, como a gente já tinha visto antes, e a Gilead praticamente não caiu. E um dos motivos, né, que a gente sabe hoje, deu uma caída, mas recuperou imediatamente. Mas se você for ver, né, em relação né, tipo, em relação ao índice, então está acima, mas nada muito gritante. E a gente sabe, né, que essa Gilead é a empresa que está produzindo, está com triagem clínica de uma droga para tratar, né, tratamento, não vacina, tratamento do coronavírus. A gente pode ver também a Amgen, que a gente já viu que está uma performance ruim. Vamos ver a Vertex, ver se ela está continuando esse movimento, né? A gente vê aqui que começou forte e agora está acompanhando o mercado, está acompanhando o índice. Então assim, a gente vê, né, que apesar de estar crescendo muito, né, tá o dobro do índice, está muito parecido com a Gilead. E também está fazendo esse movimento, né, lateral aqui. Então o índice está acompanhando muito essas duas empresas, né? Essas duas empresas estão ditando o movimento do índice. Vamos ver Regeneron. Regeneron já é um pouco diferente, tá vendo? Regeneron, o índice foi em torno de 10%, 6 vezes a mais, né, desse ano. E se for ver aqui, ó, 6 meses, praticamente não caiu, né, com o mercado. 3 meses, né, ela ainda assim continua acima e aparentemente esse movimento lateral ela já saiu dele, ela já está crescendo mais. Então é uma empresa que está divergindo um pouco da performance das duas maiores, né, que é a Gilead e a Vertex, né, as que estão três das que estão crescendo muito aqui. Se a gente vê que 5 anos, a gente vê que ela vem muito volátil e esse crescimento realmente está acontecendo, né, veio acontecendo no final do ano passado para agora. Então assim, a gente vê que dentre as 5 maiores, né, empresas nesse índice, nessa ETF, elas variam muito, tem, de um modo geral elas estão subindo muito, mas algumas elas realmente estão ditando o índice, né, o caso da Gilead e da Vertex. E a Regeneron, ela está aparentemente performando melhor, inclusive a curto prazo. Então, conclusão aqui assim, né, que tem várias conclusões a serem feitas, o que eu faria para o setor de tecnologia. Não vejo sentido em comprar um índice, né, comprar ações desse fundo, porque a Microsoft e a Apple são as líderes. Eu acho que se a pessoa estiver ligada no que está acontecendo e comprar ações de uma ou da outra ou das duas, a performance vai ser semelhante ao do índice, ou até maior, possivelmente maior. Aqui no setor de biotecnologia a situação é um pouco diferente, porque primeiro que, como a gente viu antes, esse setor vem extremamente volátil, sem grandes crescimentos ao longo de vários anos, e só agora que realmente está crescendo muito. E grande parte desse crescimento atual é por questão, né, da pandemia, que é uma pandemia viral, que obviamente está, né, fazendo com que ações de empresas de tecnologia, de biotecnologia, que são empresas que estão né, produzindo, né, ou tentando produzir vacina e drogas,
essas empresas, elas obviamente estão sendo muito visadas, estão sendo muito compradas, porque existe essa expectativa de que quando uma delas produzir ou uma droga ou uma vacina, né, porque cada empresa está focando em uma coisa, com a empresa né, que conseguir chegar lá primeiro vai faturar muito. Isso, eu acho que é praticamente um fato, considerando que alguma vai chegar, né, a produzir uma vacina ou uma droga, e a expectativa é de que né, a empresa que vai liderar vai faturar muito, e nisso os investidores estão realmente pulando nessas empresas. Então, é difícil de saber até que ponto que essa crescida desse setor é uma coisa secular, né, algo que realmente vai se prolongar ao longo dos meses e anos, ou se é temporário, né, que vai dar um pico e aí o ano que vem ou nos próximos anos vai voltar ao patamar do ano passado, dos anteriores, e vai voltar a flutuar sem grandes movimentos em crescimento, né? Então é um setor de risco, basicamente. Agora vamos dar uma olhada nas questões propriamente dos exercícios. Tinham 6 exercícios. A gente queria ter uma noção, né, do que está acontecendo com essas empresas, com a empresa de capitalização muito grande, né, large caps, e ter uma noção de como que é a performance dessas, né, se você for pegar, né, só não, uma cesta, se for pegar um fundo, né, que tem cestas só com empresas grandes, né, como que é a performance em relação ao mercado, né? Então a gente pode vir aqui rapidamente, S&P, pode comparar com large cap. Então 3 meses idêntico, 6 meses idêntico. Esse ano a gente está 6 meses, esse é o ano. Intervalo de 1 ano idêntico, 5 anos idêntico, máximo não exatamente idêntico, mas praticamente idêntico. Então o que isso nos diz? Nos diz que as empresas de alta capitalização dominam o mercado. O que acontece com essas empresas de alta capitalização dominam o mercado? Vão ser o motivo, né, a força principal para o mercado ir para cima ou para baixo. E isso é, obviamente, né, uma consequência do fato do mercado, né, o S&P 500, S&P 500, ser uma média ponderada em que não, as empresas de capitalização maiores, elas têm um peso maior. Então, se você pegar só as empresas maiores e só, né, considerar a variação nelas, é a mesma coisa que você considerar só o mercado, como a gente acabou de ver. Então, estudar o que está acontecendo com as empresas maiores é essencial para você ter uma noção do que vai acontecer com o mercado, porque elas realmente jogam o mercado para cima e para baixo. Então, né, a gente tem que estudar elas, quais são essas empresas. Se a gente for olhar as 5 maiores, primeira, Microsoft, que nessa ETF, né, de empresas de alta capitalização, que como a gente acabou de ver, a performance é praticamente idêntica ao do mercado, quase 6%, 5,5% de todas as empresas, né, dessas de alta capitalização, então 5%, 5,5% é a Microsoft. Então a Microsoft, a variação desse fundo, 5,5% dessa variação é explicada pela variação da Microsoft. Aproximadamente 5% é explicado pela variação da Apple, aproximadamente 4% da Amazon, 3% do Google e 2% do Facebook. E se você somar tudo aqui, isso dá 20%. Então essas 5 empresas, elas explicam aproximadamente 20% das variações do mercado. É muita coisa. 1/5 da variação no mercado é feito por essas empresas e o resto é diluído entre um número muito grande de empresas. Então elas realmente ditam o mercado. A gente pode ver aqui que a maior é a Microsoft, depois vem a Apple, a Amazon não está muito fora,
Facebook é menorzinho, mas ainda assim tem um efeito muito grande, né, no mercado. Então é muito importante, mesmo que você não se interesse pela Microsoft ou pela Apple ou por nenhuma dessas 5, que você tenha uma noção do que está acontecendo com elas e, né, se tiver alguma coisa que realmente faça com que elas ganhem ou perca valor no mercado de ações, isso pode ter um impacto muito grande na sua ação, né? Porque as ações elas tendem a acompanhar as flutuações do mercado. Então, o que acontece com o mercado te interessa, independente, né, da ação que você tem. Então, se a gente for comparar, né, essas 5 ações com o mercado, então essa comparação que foi feita um tempinho atrás, então ela está um pouquinho fora do atual, mas que a ideia é, né, perguntar qual que você compraria. A resposta realmente, de certa forma, não importa, mas para a gente ter uma noção do que está acontecendo com o mercado. Então vamos fazer isso de novo aqui, só com a Amazon, que a gente não olhou ainda. S&P, Amazon. Então vamos lá. Esse ano a Amazon, você vê que ela realmente está liderando. Ela quase que não sofreu com essa caída. Nos últimos 6 meses ela vem mantendo. Nos últimos 3 meses também essa diferença vem se mantendo. Se a gente for ver nos últimos 5 anos, né, acho que é bem evidente, né, que a Amazon ela é uma empresa de crescimento. O último ano aqui, né, o ano passado, desculpa, o ano passado a Amazon ela não teve um crescimento muito expressivo, ficou até abaixo, né, do mercado como um todo, porém esse ano ela está deslanchando. Entender esses movimentos, né, o que está acontecendo com a Amazon e com a Microsoft é importante. Assim, bem brevemente, né, a Microsoft está no setor de tecnologia, né, de cloud. A Amazon entrega e-commerce, mas também está no mercado de cloud. E o mercado de cloud está crescendo muito, né, para a Amazon também. Então, tanto e-commerce como cloud são as duas coisas que estão, em termos de business, que está puxando o mercado para cima. Se você for, né, olhar essas 5 líderes. E aqui, né, a gente está querendo listar quais são você quer saber, né, quais são as empresas que estão na Dow. A gente pode brevemente aqui ver a lista, só seguir esse link que está aí. Aí aqui a gente pode, não tem como, essa lista aqui ela não está arranjada, né, por impacto, né, quase, em ordem alfabética que está, porque 3 em ordem alfabética. Então aqui você vê, né, que você tem empresa no setor financeiro, tecnológico, espacial, de equipamentos pesados e por aí vai, né? Coca-Cola, Disney, é bem variado. Então é bom dar uma olhada no que tem aqui, porque você tem uma ideia, né, do quão variado é a Dow. Então é bastante variado. E agora vamos dar uma olhada em quais são as empresas que correspondem às 5 principais, né, em termos de impacto nesse índice. Ou seja, as 5 que tem, quando você faz a média, né, que tem... Quando você... A Dow é parecida, né, no sentido parecido com o S&P 500, no sentido de que também existe uma média ponderada, só que a média ponderada é feita de acordo com o preço da ação. Só que esse preço não é o preço atual, é o preço histórico. Ele considera os splits, que na verdade são, se uma ação, né, em algum momento ela valia 100, a empresa decidiu fazer com que ela passe a valer 50. Então, se você tinha uma ação
no valor de 100, agora você passa a ter duas ações no valor de 50. São os splits. Então, esse ponderamento, essa média ponderada em cima de preço, leva em consideração esses splits, então é difícil saber, olhando os valores atuais, qual são as líderes. Mas, se você, né, for no dia, que é... Vou voltar aqui... que é o da Dow Jones Holdings. Aqui você vai ver, né, que as 5 maiores são Apple, United Health, Home Depot, Goldman Sachs e a Visa, que é a lista que a gente tem aqui, que não mudou. Mudou sim, a McDonald's ela caiu uma posição. Porque a gente também tem que lembrar que essas empresas, conforme o preço vai variando, elas vão subindo ou descendo, né? Então vamos dar uma olhada só, pegar essa lista que eu peguei aqui, que a gente agora já sabe que já não é mais atualizada, né? Por exemplo, McDonald's caiu de posição, a Visa subiu, a Visa não estava aqui, a Visa agora está aqui, está se recuperando. Enfim, mas se a gente considerar essa lista aqui, que foi feita no final do mês passado, a gente vê que a Apple estava liderando, primeiro, né, a Dow estava negativa, aí de positivo aqui, né, você tinha a Apple, a United Health, Home Depot, e você tem a McDonald's e o Goldman Sachs estava negativo. São as principais, top 5. E agora o que é interessante é que essas 5 empresas, elas correspondem a 30% do índice. E as outras 25 correspondem a 70%. Então, apesar dessas 5 corresponderem a uma quantidade alta, por exemplo, se fosse por igual, né? Vamos supor, 100 dividido por 30. Isso aqui vezes 5 seria 16. Então, essas 5 empresas, se a gente fizesse a média não ponderada, a média simples, elas deveriam corresponder a mais ou menos 17% do índice. Só que elas correspondem a 30%. Então, elas correspondem a mais do que, né, se fosse uma média simples, porém não é nada, né, gritante, comparado com o que a gente viu com S&P. Então, é mais balanceado. E as 3 primeiras, né, que nessa lista aqui seria a Apple, no setor de tecnologia, United Health no setor de saúde, é uma seguradora na área de saúde, é a Home Depot, que vende equipamentos, né, coisas para casa, né, no setor de retail, né, que vende para indivíduos como a gente. E aí aqui a gente vê que não mudou. Os 3 primeiros continuam sendo o mesmo. Então, né, interessante dar uma olhada na Dow para ter uma noção de quais são as empresas, quando você considera uma diversificação maior, quais empresas que estão liderando. Então a gente vê que realmente tecnologia, saúde e compras para coisas de casa. E aí aqui a gente está dando uma olhada na Apple, né, a gente tinha feito uma análise antes para Apple, e agora a questão aqui é sobre a pergunta em cima da Microsoft. A gente acabou de fazer essa análise brevemente, mas a gente pode fazer de novo. Então aqui a gente pode comparar com... Agora a ideia é comparar com a Microsoft. Microsoft 5 anos, muito acima, né, muito superior ao mercado. O último ano vem mantendo, esse ano também. Então é uma empresa que realmente vem liderando e, como você vê, de uma forma relativamente, sim, com relativa pouca volatilidade. E aqui a gente pode comparar com a Apple, a gente vai ver que tem uma flutuação maior, né? E nesse ano, agora, ela está começando, né, a destacar um pouquinho. Então, o que, né, que move essas duas empresas, como a gente discutiu antes?
que move a Microsoft é o setor, né, de cloud computing, de nuvem, né? Armazenamento em nuvem. Alguns anos atrás, a Microsoft ela trocou de presidente por Nadella. E esse presidente, a coisa que ele fez mais significativa foi basicamente pegar todos os computadores, né, boa parte dos computadores que a Microsoft tinha, que era um número absurdo, os servidores, e transformar esses servidores em, numa prestação de serviço para nuvem, né, para empresas terem dados usando os servidores da Microsoft. Então a Microsoft deixou de ser uma empresa primariamente de softwares, né, que é o Office, né, Word, Excel, essas coisas, para ser uma empresa que é primariamente, né, pelo menos que realmente está puxando, né, o crescimento da empresa hoje, é esse setor de nuvem. Então esse setor de nuvem realmente está fazendo com que o mercado como um todo cresça, porque a Microsoft está liderando, e o que está puxando a Microsoft é isso. Então é bom ter noção do que está acontecendo nesse mercado da nuvem. E obviamente, a gente não está comentando sobre isso aqui, mas todas as outras empresas que estão nesse setor, elas estão sendo, de uma forma ou de outra, favorecidas, porque é um setor que veio para ficar, está crescendo muito. Então, por exemplo, segurança, né, de nuvem, né, segurança de dados na nuvem, é um setor que vem crescendo muito. Por exemplo, vamos pegar, cliquei errado. Uma das empresas que Zscaler, que está nesse setor de nuvem, né? A gente vê aqui que vem volátil, mas os crescimentos são grandes, e esse ano, vamos pegar aqui, esse ano, né, já dobrou. Então não é igual a Microsoft, no sentido de que você vai ter uma volatilidade muito maior, mas é uma empresa, né, que está se favorecendo, está se beneficiando do setor de cloud computing, né, de computação nas nuvens. E várias outras empresas estão nesses setores se favorecendo. E a Apple, como a gente comparou antes, a gente viu, né, que ela vem volátil em grande parte porque os Estados Unidos, desde 2016, em torno de 2016, quando o Trump foi eleito, ele começou uma guerra comercial com a China, e essa guerra comercial vem interferindo muito com o preço de materiais vindo da China para os Estados Unidos, a facilidade e dificuldade, né, de conseguir materiais indo e vindo da China vem sendo uma coisa muito instável. Isso está fazendo com que empresas como a Apple, né, que diferente da Microsoft, que está no setor que não envolve produção de bens materiais, né, a Apple ela produz bens materiais. Então esses bens materiais eles exigem transportes e são muito afetados por questões de guerra comercial como está tendo agora. Então a gente tem que ficar ligado no que está acontecendo entre a China e os Estados Unidos, porque isso afeta a Apple. Como a gente já viu, a Apple é uma empresa que afeta muito o mercado de ações nos Estados Unidos, para cima ou para baixo. E no momento atual, aparentemente, ela vai puxar o mercado para cima. E isso é uma boa notícia, porque a Microsoft já puxou por muito tempo. Possivelmente ela agora vai começar a fazer um movimento lateral, vai parar de crescer por um tempo. É normal, coisa normal de mercado. E a Apple, que ficou um pouco defasada, né, nesse crescimento, ela ficou um pouco para trás, retardatária. Possivelmente agora ela vai começar a puxar o mercado para cima. Então, é boa notícia que a Apple está se recuperando mais forte agora, porque a líder atual, que é a Microsoft, possivelmente vai parar de puxar o mercado para cima. Então é isso. A última questão, né, fica por conta de vocês. A análise a gente já viu como é que faz. Espero que esteja claro. Qualquer pergunta, deixem um comentário. Valeu!